Nunca había recibido tanto cariño así. Cuando me fui, sabía que un día iba a volver. Faz o cruzamento, olha a chance do gol do São Paulo! Caleri! Ele vai fazer mais bota na rede, Caleri! Cuando me fui, ustedes no me abandonaron. Soñé muchas veces con ese reencuentro en el Morumbí. Y ese sueño se hizo realidad. Estaba con muchas ganas de escuchar eso. Tá, e o que esperar do Caleri, hein? Porque não foi tão bem na Europa depois que saiu do São Paulo. Olha aí, em 2016, no Tricolor ele fez 16 gols em 31 jogos, média excelente, né? Meio gol por jogo. No West Ham fez um gol em 19 jogos. Não foi bem na Inglaterra, não. Aí foi pro Las Palmas da Espanha, 12 gols em 41 jogos. Aí sim, melhorou. Média de 0,3 quase. No Alavés, 9 gols em 36 jogos. No Espanhol, 5 em 34. E no Osasuna fez 6 gols em 27 jogos. E aí, eu achei muito legal, eu vou começar com você, Breler, mas eu achei muito interessante esse vídeo de relembrando que o torcedor São Paulino vinha pedindo. A gente vê ali mensagens de 2018, de 2020. Realmente o torcedor São Paulino nunca deixou de sonhar com essa volta. Por causa daquele período, né? Foram 5 meses só no São Paulo, mas ele brilhou. Com gols importantes, levando o São Paulo até a semifinal da Libertadores. Só que na Europa não foi tão bem como os números mostram, né, Breler? O que esperar desse Caleri? Então, Edu, é uma contratação que mexe com o lado afetivo do torcedor são paulino. Ele lembra, olha para trás, lembra daqueles 6 meses de 2016 e tem a melhor lembrança possível do cara que foi protagonista e ajudou o clube a chegar a uma semifinal de Libertadores depois de tanto tempo. Então, o próprio Caleri trata esse período como o melhor da sua carreira. Foram uns 6 meses em que ele teve maior brilho, em que ele foi, de fato, a grande estrela da companhia. E o que chama atenção no Caleri é que é um jogador de 27 anos que até hoje não tem um lastro de mais de uma temporada por um clube. É sempre uma temporada, 6 meses como no São Paulo, e talvez no lugar onde ele tenha ficado menos tempo foi onde ele conseguiu fazer história, onde ele conseguiu deixar uma marca. Então a gente precisa avaliar com esse cuidado de que foi uma amostra muito curta do Caleri, uma amostra impactante, em que ele mostrou ser um bom jogador, ser definidor, mas ao mesmo tempo exige cuidados de não depositar nele todas as fichas e todas as esperanças de um salvador da pátria. O torcedor são paulino faz todo sentido que mantenha esse carinho, que mantenha essa esperança em torno do Caleri, mas precisa dosar essa expectativa para que não acredite que chegando o Caleri o time simplesmente vai deslanchar, desandar, fazer gol, porque o São Paulo ainda precisa corrigir muitas coisas. É uma boa contratação, uma aposta válida, depois dele não ter fechado com nenhum outro clube na Europa, mas essa passagem dele de clube em clube, ele foi muito prejudicado por isso. Por ser um jogador de investidores, ele não pertencia a um clube, ele pertencia a empresários que iam colocando cada temporada aqui, outra ali, de acordo com o que fosse mais vantajoso. Então ele não teve, de fato, na carreira a oportunidade de mostrar seus serviços por um longo prazo. Talvez ela tenha chegado agora com o São Paulo, mesmo que por empréstimo ele possa de vez marcar o seu nome na história do clube, ou com uma conquista, ou voltando a ser aquele Caleri de 2016. A gente está vendo gols aí do Caleri em 2016, muitos gols inteligentes, né? De um toque, que a bola chega nele, ele finaliza muito bem. São gols bem bonitos aí para matar a saudade do torcedor são paulino. Agora, não é uma contratação cara, né, Prati? Chega por empréstimo e caso dê tudo certo, o São Paulo vai comprar o passe, me parece estipulado em 3 milhões de dólares. Então, é uma aposta também, não desembolsando muito dinheiro. Então, não claro, não dá para comparar com o William, por exemplo, ou com o Renato Augusto,
com o Juliano, ou para ir para outro time, com o Douglas Costa, com o Tyson. É outra prateleira, né? Só que tem muito desse componente aí que o Breler falou, da emoção, de tudo que ele traz de lembrança afetiva para o torcedor são paulino, o Prates. Sem dúvida, né, Edu? É uma contratação que mexe muito com a afetividade do São Paulino, né? Porque o Calleri viveu no São Paulo que não viveu em lugar nenhum. Não só em relação aos gols marcados e a média de gols, é bom a gente lembrar dessas situações que ficam na memória e as situações apenas positivas de um período curto, mais intenso do Calleri no São Paulo, que no próprio São Paulo, o Calleri viveu um jejum de gols, né? E ele jogava ali Campeonato Paulista e Libertadores da América, um pouquinho só do Campeonato Brasileiro. Mas houve uma identificação pelo jeito dele, pelos gols dele, pela participação dele na Copa Libertadores da América. E aí a gente viu, depois do São Paulo, o Calleri foi um andarilho, né? Que passou pelo futebol inglês sem brilho, passou por muitos clubes da Espanha sem brilho também. É verdade que jogando muitas vezes em times que não eram bons, em times fracos, mas o próprio Calleri também não brilhou. Então, assim, se a gente analisar o macro contexto todo, o que o Calleri viveu no São Paulo não viveu em lugar nenhum. O que o Calleri jogou no São Paulo também não jogou em lugar nenhum, né? E o que leva talvez o São Paulino a acreditar que isso possa ser repetido é exatamente o que ele viveu naqueles 5 meses, né? Se a gente analisar a carreira do Calleri, é uma carreira muito irregular, é uma carreira até de uma média de gols baixa e de muitos jogos em que ele não foi titular. Ele foi reserva, inclusive no futebol espanhol. Nós transmitimos aqui nos canais da Disney muitos jogos do Osasuna que o Calleri entrava faltando 15 minutos, foi titular uma vez ou outra, o Osasuna brigou até o final para não ser rebaixado na Liga Espanhola. Então é a afetividade, Edu. E essa afetividade pode, obviamente, fazer o Calleri jogar o que não jogou na Europa. Eu acredito muito que o ambiente, a identificação, o quanto ele gosta do clube, o quanto os torcedores gostam dele, isso tudo pode ajudar. Isso tudo pode trazer confiança para ele. Mas se a gente analisar a carreira dele, Edu, é uma carreira irregular e de nem tantos gols assim. Mas no São Paulo foi uma história diferente. Talvez ele escreva de novo essa história no São Paulo agora, voltando ao clube. O Rigoni também veio sem muito prestígio e chegou chegando, mostrando um futebol que levou o jogador a ser mais uma vez cotado para a seleção da Argentina, né? O Calleri, dá para comparar com o Rigoni, né? E a expectativa com o Crespo, um ídolo, grande ídolo do futebol argentino, com tanta história no futebol, apostando nele, talvez essa ficha de confiança, te quero aqui no meu time. E todo esse envolvimento dele com São Paulo pode ser que dê certo realmente. Por isso, né? O cara chega feliz com o abraço do torcedor paulino. E tem mais um chegando para a Lacuna, é o Gabriel Neves. Vamos ver o que falou o uruguaio. É isso? A gente tem um VT sobre o Gabriel Neves que chega do Nacional do Uruguai. ¿Te imaginas saliendo a la cancha en un Morumbí repleto? Y la verdad que debe ser una sensación divina, no tengo dudas de eso, pero sí, mucha ansiedad y ganas de que pase ya. Hay uruguayos que hicieron historia también en ese club, pudiste pensar que tal vez puedas también dejar tu marca, el caso más reciente por ejemplo ha sido Lugano, que también fue formado en Nacional. ¿Pensás también como representante uruguayo y de Nacional dejar tu huella en San Pablo? Ojalá que lo tengo claro también, los uruguayos que han pasado por ahí. Sería divino, obviamente, y la verdad que me sorprende con el cariño que ya me está tratando la gente de allá. Creo que por la huella que dejaron ellos les motiva bastante que yo vaya, así que bueno, que espero responder de la manera que yo espero. Tá aí, jogador de 24 anos chegando ao São Paulo para aumentar o São Pablo. Olha aí, já tem Rigoni, Calleri, Benítez, os 3 argentinos. Tem Orejuela, colombiano, o Arboleda, equatoriano, assim como o Rojas, o Galeano, paraguaio, e agora El Bigodón, Gabriel Neves, uruguaio, chega do Nacional. O Prates, como é que fica, hein? Com todos esses estrangeiros, quem fica de fora? Só podem 5 por jogo. Tem 3 que já ficam de fora de cara? Esse é um dilema, né, Edu? Porque a gente vai olhar para os 8 que o São Paulo tem agora, ou terá agora no elenco. A gente imagina, talvez, o Galeano foi um jogador que o Crespo chegou a utilizar até como ala pela direita, né? Um atacante que joga pelo lado direito. O Rojas, o São Paulo renovou o contrato não faz tanto tempo assim. O Orejuela, um jogador que hoje perdeu espaço no grupo do São Paulo.
talvez seriam os 3 aí. O Arboleda é o titular quando tem condição de jogar, e é um jogador muito importante pela maneira que o São Paulo marca, ainda mais com os seus zagueiros. O Benítez é sempre uma dúvida. O Benítez é um jogador que ele ficou cada vez melhor quando ele não tinha condição de jogar, porque quando o time perde, quem está fora fica cada vez melhor. Quem está fora da impressão que é o Pelé. E agora tem de ver com o Gabriel Neves e o Calleri, né? Porque são jogadores que teoricamente também vão ganhar espaço. Eu quero só destacar o seguinte: o Gabriel Neves chega em uma posição que o São Paulo tem jogadores muito bons, meio de campo. Os jogadores formados em Cotia pelo São Paulo são jogadores, quase todos eles, de altíssimo nível. Até alguns melhores que o Gabriel Neves, tela aí, o jogador que apareceu. Olha lá, a gente vai olhar. Rigoni não tem depois a gente vai ver. Depois tem outra tela que a gente vai mostrar. O Rigoni é um titular, né, Edu? É o principal jogador do time hoje. O Calleri está chegando dessa maneira que nós falávamos aqui, né? Querido pelo torcedor, até chama atenção pelo pouco tempo de São Paulo, como o Calleri realmente é visto pelo São Paulino com muito prestígio. O Benítez é uma dúvida, não tem como a gente contar com o Benítez como um nome certo sempre, porque é um jogador que tem problemas físicos. O Orejuela e o Rojas me parecem que perdem espaço, assim como o Galeano. Então, se você me perguntar dos 8 assim de cara, os 3 que eu acho que perderiam espaço: Orejuela, Galeano e Rojas. O Arboleda é titular, e aí o Crespo vai ter, entre aspas, aí um dilema para resolver com 8 estrangeiros no elenco. E aí o meio-campo do São Paulo, Edu, é um meio-campo que merece muita atenção. Os jogadores formados em Cotia são muito bons jogadores. Liseiro é um jogador muito especial, o Nestor é um jogador muito especial, o Igor Gomes é um jogador que já esteve em um momento melhor, mas não é um jogador ruim, muito longe disso. O Sara é um jogador muito interessante. E o Gabriel Neves chega nessa posição. Apareceu muito bem no Nacional, já não jogava há algum tempo, porque me parece que ele tinha esse desejo de sair do Nacional, e agora o São Paulo o contrata. Mas a concorrência para o Gabriel Neves não será baixa. O que pode acontecer, Edu, e aí é uma impressão: São Paulo faz um movimento de contratar alguém, imaginando que talvez perca alguém da posição. Aí tudo bem. O Nestor deve ter um grande mercado, o Liseiro pode ter um grande mercado, o Sara pode ter um grande mercado, talvez o Luan. Aí a contratação do Gabriel Neves me parece que é uma contratação de jogador para chegar e jogar. Senão, a concorrência para ele não vai ser fácil no meio-campo do São Paulo, não. O primeiro volante que o São Paulo tem é o Luan. E o Porto estaria de olho no Luan. Vamos ver se confirma essa história. Agora, o Gabriel Neves pode ser primeiro, pode ser segundo. Como o segundo, realmente a briga é grande ali. Como o primeiro, não tanto, né, Breler? Então, ele tem possibilidade de ser titular, mas concordo com o Prats que a briga vai ser grande, né, por essa posição no meio-campo. Também concordo com ele que hoje, nessa escadinha dos estrangeiros, Orejuela, o Galeano e o Rojas estão nos andares mais baixos. Mas a gente está considerando que Calleri e Gabriel Neves chegam, num primeiro momento, ao menos para disputar a posição, para estar ali no grupo, estar entre os relacionados. Nesse aspecto, eu vejo que um jogador que corre risco é o Benítez. Benítez não tem conseguido chegar à sua forma física ideal, muito parecida à trajetória com a do Vasco, qualidade técnica todos sabemos que ele tem, mas não consegue entregar no aspecto físico, não consegue ser mais confiável. Então, por isso, diante das exigências do Crespo, por esse estilo de jogo mais intenso, um estilo de jogo muitas vezes vertical, e agora com mais estrangeiros no elenco, precisa ligar um sinal de alerta para o Benítez, de se tocar e ver que a oportunidade agora, ele precisa abraçar, correr atrás desse prejuízo, chegar, entrar em forma física e começar a jogar mais, porque se ficar jogando 20 minutos, 15, sendo jogador de segundo tempo, alguém aí vai acabar sendo mais útil, até porque o São Paulo tem carências em outros setores. Talvez o Crespo não consiga abrir mão, por exemplo, do Orejuela, pelo menos no banco. Então, por isso, acho que essas contratações de mais 2 estrangeiros precisam deixar o Benítez em alerta para não só não perder a posição, como hoje a gente pode dizer que ele já perdeu espaço no time titular do São Paulo, mas principalmente não perder lugar entre os relacionados, não ser ainda mais coadjuvante, que o que se espera dele é um jogador protagonista pela técnica que tem, pela qualidade, principalmente pela capacidade de ser esse organizador do jogo do São Paulo no meio campo.